Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, do autor espiritual André Luiz, resultado da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 12, que trata de alma e desencarnação. Estamos iniciando esse capítulo hoje, né? E o primeiro item desse capítulo que nós vamos ler chama-se Metamorfose e Desencarnação. Graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, existem os de metamorfose incompleta, os hemimetábolos, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo sem passar pela fase pupal, à afeição dos malófagos, desprovidos de asa, embora possuam aparelho bucal triturador. Vamos dar uma paradinha aqui só para ver essas duas palavras, né, que as pessoas podem não saber o que é. Então vamos lá. A primeira palavra aqui, ela trata dos insetos, que são hemimetábolos. Então, o que é um inseto hemimetábolo? São aqueles que, quando jovens, já apresentam alguma semelhança com o adulto. Nesses casos, ocorre uma metamorfose incompleta com poucas modificações. Um exemplo característico desse tipo de metamorfose incompleta é o que acontece, por exemplo, com as formigas aladas, né? A formiga que ganha asas, né? Ela já tem praticamente a mesma cara, o mesmo jeito, o mesmo corpo da formiga quando ela está sem asas. Então é esse o tipo de movimento que a gente precisa compreender quando ele está tratando aqui dos hemimetábolos. E agora vamos ver quem são esses malófagos, né? O que é um malófago? Malófago são conhecidos popularmente como piolhos de aves. São ectoparasitas que habitam a plumagem de diversas aves. Eles pertencem à ordem Phyraphthera e são pequenos insetos que se alimentam de penas e pele. Então, esses animais, né, que não passam por uma fase pupal, né? Eles se modificam a partir, por exemplo, de uma estrutura que é muito parecida, vamos colocar assim, com a pulga. E dessa estrutura muito parecida com a pulga, eles se modificam, se tornam um inseto já adulto, e esse inseto adulto, ele que prolifera, ele que vamos dizer assim, que dá sequência na espécie, né? Então ele não tem as asas, né, esses malófagos, mas eles já possuem um aparelho bucal que tritura, né? Por exemplo, no caso desses malófagos, eles trituram as penas das árvores, a parte morta, né? Comem ali as penas mortas. Sigamos na leitura.
apresentando características singulares no capítulo da transfiguração em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de algum modo, exprimem no desenvolvimento da metamorfose que lhes marca a existência, a escola de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em si desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros, e qual ocorre entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma. Encontram-se, desse modo, aquém da histogênese espiritual, inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria ascensão a novo plano de consciência. Então vamos dar uma paradinha aqui para não ficar muita informação e não ficar confuso. O que está acontecendo? Primeiro vamos esclarecer o que é essa palavra histogênese que ele acrescentou, vamos colocar assim, com a palavra espiritual, deu qualidade, né, a histogênese espiritual. Histogênese é o processo pelo qual os tecidos, os órgãos, os ossos, eles são desenvolvidos a partir das células embrionárias. Então, por que o André Luiz está usando o termo histogênese espiritual? É que para que eu recomponha, por assim dizer, o meu corpo espiritual, eu preciso ter pensamento contínuo. Eu não consigo, sem o pensamento contínuo, e a partir do desligamento do meu corpo material, remontar ou remodelar aquilo que um dia vai ser o meu perispírito, mas aquela essência espiritual que me forma enquanto animal, eu, sem ter o pensamento contínuo, eu não consigo transformar aquilo que um dia vai ser o meu perispírito num formato igual ou parecido ao formato que eu tinha enquanto animal, né? Então, eu estou dizendo eu aqui para facilitar o raciocínio, mas o animal não consegue fazer isso, né? Por quê? Porque ele não tem um pensamento contínuo. Então, libertado, vamos dizer assim, da, aspas, forma genética que o corpo físico lhe deu, ou seja, que forma genética é isso? É a genética do corpo material. Valdir, não estou entendendo nada. Tá bom, vamos explicar assim, ó. Filho de peixe, peixinho é. Filho de cachorro, cachorrinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de cobra, cobra é, né? E assim sucessivamente. Então, cada ligação a um corpo material como esse, feita por esse princípio espiritual, ela tem, vamos dizer assim, um automatismo de construção do corpo material semi-pronto. Já está como se fosse definido. Ele é um programa simples, mas é um programa que funciona. Então, a genética da cobra dá a informação para o princípio espiritual que vai animar a cobra como é que precisa organizar aquilo. Assim como a genética do corpo do gato, né, a genética material do corpo do gato, ela fornece ao princípio espiritual toda, vamos dizer assim, a multiplicação necessária de células, e aí ele só age sobre aquela leitura. É como se ele estivesse lendo um programa, um livro, um manual de instruções já definido. Então ele só vai lendo e montando, né? Por quê? Porque a genética material está pronta. Sem o pensamento contínuo, quando esse princípio espiritual é desligado desse organismo físico, esse princípio espiritual não consegue reorganizar-se da mesma maneira que ele estava organizado. Então, o princípio espiritual, por exemplo, do gato, não consegue se reorganizar como se fosse um gato. O princípio espiritual do cachorro não consegue se reorganizar como se fosse um cachorro, né? Ele sozinho não faz isso. É isso que precisa entender. Por quê? Porque falta o pensamento contínuo, né? Quem é que tem, por exemplo, uma imagem completa de um cachorro? Exemplo, o dono do cachorro.
né? Então o dono do cachorro tem uma imagem completa de como era o cachorro dele, né? Então sabe como é, o que tem que ter, que tem a parte por dentro, a parte por fora, que tem esqueleto e essa coisa toda. Então, se o princípio espiritual do cachorro tiver ligado mentalmente ao dono desse cachorro, através do pensamento contínuo desse cachorro, desse dono de cachorro sobre aquele cachorro, ele pode conseguir se reorganizar, mas ele depende de um ser superior que tenha o pensamento contínuo. É isso que o André Luiz está tentando mostrar para a gente como é que funciona, né? Então, esse processo, vamos dizer assim, de construção de um corpo ou de uma expressão, de uma apresentação de como você é no plano espiritual, ele demanda, necessita do pensamento contínuo para fazer isso. E aí ele fala aqui, né, que esses animais, né, ele diz assim, encontram-se desse modo aquém da histogênese espiritual, ou seja, eles estão abaixo da capacidade de construir os tecidos no plano espiritual que expressam aquele corpo, é isso que ele está querendo dizer. Por isso eles estão inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria a ascensão a novo plano de consciência. Ou seja, como eu não consigo nem me organizar, né, ali o princípio espiritual ele não consegue sequer se organizar no plano espiritual, como é que ele vai ter, vamos dizer assim, algum tipo de consciência nesse plano, se ele não consegue nem se organizar? Então ele não tem consciência, ele fica em um estado, vamos colocar assim, meio que desligado, né? Então vamos continuar aqui a leitura para vocês entenderem. Em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares... Ih, caramba, Valdir, histólise, não sei o que é histólise, Valdir. Pelo amor de Deus, hein? Vamos procurar aqui. Histólise é a dissolução ou a decomposição dos tecidos orgânicos, no caso de um corpo físico, né? Então, no momento em que ocorre a morte e começa-se aquele processo de destruição dos tecidos, né? Esse processo de destruição dos tecidos chama-se histólise dos tecidos celulares. Então vamos lá. Em razão disso, efetuada, ou seja, terminada, concluída, efetuada a histólise dos tecidos celulares nos sucessos recônditos da morte física, então ele está falando aqui do corpo físico, dilata-se-lhes o período de vida latente, ou seja, sem corpo físico, a vida para esse princípio espiritual é latente, então dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual, porque esse princípio espiritual foi alçado ao plano espiritual. Então, retomando a leitura, em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares, nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico por ausência de substância mental consciente. Ficou claro? Então vamos lá. Aquilo que vai ser um dia um perispírito também é algo semimaterial. Então aquele princípio espiritual ele está envolto nesse conjunto que é semimaterial. E por que eu digo aquilo que um dia será um perispírito? Porque o perispírito tem a capacidade de guardar, por exemplo, as nossas memórias, de guardar as nossas lembranças, os nossos conhecimentos. Ele fica impregnado com aquilo que somos nós. Esse princípio espiritual, ele tem um rudimento de perispírito, mas ainda não é um perispírito como o nosso. Portanto, ele não traz consigo, por não ter o pensamento contínuo, ele não mantém a continuidade de individualidade, né? Então, ele é individualidade no sentido aqui de personalidade, né? Não individualidade no sentido de uma porção individual. Eu quero que isso fique claro para vocês, né? Então,
esse princípio inteligente, esse princípio espiritual que está, por exemplo, animando um cachorro, um gato, uma onça, um leopardo, um elefante ou coisa parecida, ele não tendo o pensamento contínuo, ele não consegue manter-se. E você vê o que ele diz aqui, ó, ele se demora no plano espiritual por tempo curto, né? Então essa demora no tempo espiritual é curta, por quê? Exatamente porque não tem função você não ter continuidade. Então você bate lá e volta, né? Como princípio espiritual, ainda no reino animal, você bate lá e volta a animar um novo corpo, né? Incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático, o que vai acontecer? Ele vai retornar a esse estado, vamos dizer assim, por isso que ele usa o comparativo no início da leitura, a esse estado de pupa, né? A esse estado semi-vegetativo, a um formato simplificado. Então, talvez, por exemplo, a um formato ovoide, né? Que vai simplificar a expressão dele enquanto princípio espiritual no plano espiritual, até que aquele princípio espiritual seja novamente utilizado para animar um novo corpo de outro indivíduo daquela espécie, por exemplo, de outro cachorro, de outro gato, de outra cobra, de outra onça, ou seja lá o que for. Tudo bem? Por quê? Exatamente pela falta do pensamento contínuo, né? Vamos continuar aqui a leitura para que a gente consiga compreender ainda um pouco mais. Ele diz aqui no final, ó, por exemplo, por ausência da substância mental consciente. Esse processo de consciência, ele só vai acontecer. Então, o que é consciência? É ter consciência de si mesmo. Ele só vai acontecer quando você começa, pelo menos, a, de alguma maneira, rabiscar o que será um pensamento contínuo. Senão, você não tem condição de montar isso, tá? Vamos lá. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa quota de tempo, então, quando esses princípios espirituais, eles não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa quota de tempo, aqui eu vou fazer um parênteses para a gente entender. Vocês se lembram, quem já leu os livros do André Luiz, né, vê que ele faz descrição de, por exemplo, pássaros, aves, faz descrição de animais de estimação que estão lá no plano da espiritualidade, que estão no plano dos desencarnados. E eu acabei de dizer que isso não dá para acontecer, mas um pouquinho antes, o que é que eu disse? Se esses princípios espirituais estiverem de alguma forma conectados a algo ou alguém, né, vamos colocar alguém que é melhor, que tem o pensamento contínuo, então, se para esse que tem o pensamento contínuo, aquele princípio espiritual tem o quê? Tem algum aproveitamento, né? Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, então tem algum aproveitamento em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo. Vocês já devem ter visto em algum livro do André Luiz, se não viram, há relatos de que existem, por exemplo, pássaros no plano espiritual que são encarregados de comer, né, de remover do ar as formas pensamento que são mais pesadas, mais malignas, esse tipo de coisa. Então, quem é que está comandando isso? Com certeza alguém que tem o pensamento contínuo, com certeza algum dos espíritos que são responsáveis por essa limpeza dessas formas pensamento da atmosfera em vigor, né? Então, esse comando de formação para que aquele princípio espiritual se transforme num pássaro e que esse pássaro se alimente de formas de pensamento que não deveriam estar naquele ambiente, isso tem que passar por alguém que tem o pensamento contínuo. Isso está sendo demandado, está sendo comandado por alguém da espiritualidade superior que tem capacidade para fazer isso. É isso que precisa ficar claro, né? Então, eles, quando não se fazem aproveitados na espiritualidade e em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo,
caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão à nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhes fixaram no ser e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então veja, se esse princípio espiritual não é aproveitado na espiritualidade nesse tipo de função que eu descrevi agora, né, durante algum tempo, eles automaticamente se filiam, como que é isso? Se aproximam, são atraídos automaticamente para o campo genésico. Por quê? Porque assim, se eu não consigo me reconhecer enquanto individualidade, eu vou me aproximar daquilo que mais me traz recordação de quem eu sou, ou seja, do campo genésico. Eu quero nascer de novo, o campo genésico é para nascer, são órgãos genéticos, que eu quero nascer, então se aproxima do campo genésico das famílias. Qual família? A família de lobo, a família de elefante, a família de onça, a família de gato, a família de cobra, que eu tive a experiência, né, que aquele princípio espiritual teve a experiência, porque eu me ajusto mais facilmente àquilo, né, e eu vou então me entregar ao automatismo e ao instinto que eu já estou acostumado, né, que aquele princípio espiritual já está acostumado, que foram fixados no ser nas últimas experiências, né? E aí, a partir daí, eu naturalmente vou adquirir valores que são decisivos para essa evolução até atingir o pensamento contínuo, né? Vamos então à leitura do próximo item para que a gente tenha uma ideia de como que isso tudo está acontecendo. Então, além da histogênese, né? Através desse movimento incessante da palingenesia universal, Valdir, lascou. O que é palingenesia universal? Palingenesia é o retorno à vida, é o renascimento, é a regeneração. Então, através desse movimento incessante de renascimentos, né, de retorno à vida universal, então, você está vendo que ele morre e nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, né? Então está o tempo todo retornando à vida, né? E mesmo que fique por algum período ali sendo utilizado no plano espiritual, é algum tipo de retorno à vida, porque ele não. O que ele quer dizer com isso? Ele não está ficando naquele estado vegetativo, naquele estado de letargia, naquele estado de mínima energia. Então, ou ele está sendo utilizado por uma mente de pensamento contínuo no plano espiritual, ou ele está retornando sucessivamente ao campo material através de um novo corpo, né? Então, através desse movimento incessante da palingenesia universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Observa que ele está recebendo, né? Ele está o tempo todo recebendo esse influxo, né? Essa orientação das inteligências superiores, essa sim que tem pensamento contínuo e conseguem orientá-lo nesse sentido, né? Orientar aquele princípio espiritual para que ele siga esse caminho de evolução e vai adquirindo cada vez uma aquisição mais elevada do que a anterior, né? Por isso essa marcha laboriosa e bem trabalhada. Continuando a leitura. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da furna em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida, como criança,
tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. O que é que ele disse nesse parágrafo aqui? Sabe a criança recém-nascida, aquela criança que acabou de sair e abrir os olhos, ela não tem ideia do que é o mundo ao redor dela. Esse é o homem infraprimitivo nessa rusticidade que ele tem quando desencarnado, mas já com algum, vamos dizer assim, pensamento contínuo, ainda que rústico, ele diante da espiritualidade, diante do plano espiritual, ele está como uma criança recém-nascida, ele tá vendo, nossa, tem tudo isso aqui, mas ele não sabe o que é tudo isso, ele não tem noção do que está ao redor dele, né? Mas o que mudou agora? Vamos compreender aqui isso a partir da leitura. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Ou seja, como esse homem infraprimitivo, ele já tem o pensamento contínuo, né? Ele já tem um pensamento constante, ele consegue se reconstituir enquanto homem no plano extrafísico, no plano espiritual, e isso de forma estável para que ele consiga uma metamorfose completa, ou seja, para que ele consiga, escapando do corpo físico, tendo apenas o fluido espiritual como base, reconstruir algo semelhante ao corpo físico, com a mesma estrutura do corpo físico, e aí mantendo a sua individualidade. Pela persistência e consistência das ideias, ele, esse homem infraprimitivo, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente, ou seja, de tornar-se íntegro mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Então esse homem infraprimitivo que está lá já se enxergando, isso enquanto ele está encarnado, já se enxergando enquanto indivíduo, já se perguntando de onde eu venho, para onde eu vou, já enterrando os mortos e olhando para aquele morto e pensando o que será que aconteceu com essa pessoa que eu gostava tanto. Então, a partir desse instante e a partir do momento em que o trabalho tem, vamos dizer assim, o esforço da inteligência dele para que essa inteligência se enriqueça a sua capacidade, então ele está num novo estado individual. Continuando a leitura. Acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa. Então, nesse primeiro estágio, essa mumificação é assim, ele consegue vislumbrar o que é, como a criança recém-nata, vislumbrar o que é esse mundo espiritual. Ele consegue mumificar-se, ou seja, manter íntegro as formações de tecido, de órgãos e de estrutura física no corpo espiritual, né? E, né, da mesma forma que acontece com a pupa, né, da mesma forma que a gente comentou na leitura anterior, que é a pupa? Aquela fase em que a larva entra para o casulo, fica ali na pupa, dentro do casulo, e parece morta, né? Parece mumificada, parece, bom, acabei, não tem mais o que fazer, até se transformar na borboleta. Estão entendendo a metáfora do André Luiz aqui? Então, nessa fase, esse homem infraprimitivo, ele está como se fosse naquele casulo. Ele está preso às próprias impressões de quem ele lembra que ele é, porque o pensamento dele é contínuo. E em função disso ele consegue manter essa estrutura corporal, ele consegue manter essa representação dele mesmo na forma como ele estava, né? Sigamos na leitura.
e, segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, findo o processo histolítico das células que lhe construíram o carro biológico e fortificado o campo mental em que se lhe enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos agora imprestáveis, realizando, por avançado automatismo, o trabalho histogenético pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Então foram necessárias longas e reiteradas, ou seja, repetidas recapitulações no campo do corpo do animal, para que nesse homem infraprimitivo, ou seja, que está ali entre o primitivo e o animal, né, ele consiga manter-se na estrutura corporal que ele tem, por isso mumificado, ele usa o termo mumificado, né, mantendo ali alguma estrutura, mas ainda preso no corpo físico. E a partir desse aprendizado de que é possível manter-se com a mesma expressão que ele tinha anteriormente, ele consegue ir se desligando, depois de várias reiteradas recapitulações, ele consegue ir se desligando as células espirituais das células dos órgãos físicos, porque agora que essas células de órgãos físicos que foram destruídas pela histogênese, elas não têm mais serventia. Porém, as células espirituais ele consegue, pelo pensamento contínuo, mantê-las íntegras. Esse é o grande salto para o que vem pela frente, né? Para as próximas etapas aí desse homem primitivo e para os próximos aprendizados desse homem primitivo. Mas observa que isso que a gente faz quase que automaticamente nas encarnações atuais, o quanto de aprendizado, o quanto de treinamento, o quanto de dificuldade e o quanto de esforço a gente levou para conseguir adquirir. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.